Shabbat Shalom, vamos iniciar ao estudo da Parashat Haye Sarah, que significa a vida de Sará, ou em português Sara, que está em Bereshit, Gênesis, capítulo 23, verso 1 ao capítulo 25, verso 18. E essa Parashá, ela é muito interessante, por quê? Porque o nome dela é Haye Sarah, a vida de Sara. Só que a Parashá começa falando da morte de Sara. Então, a Torá, meus irmãos, ela tem a Parashá sempre tem um nome com conteúdo espiritual. Então, a Parashá se chama Haye Sarah, a vida de Sara, mas começa falando sobre a morte de Sara. E nós veremos que existe um mistério muito profundo sobre isso, e é por isso que o nome do estudo de hoje é Vida Após a Morte, porque nós vamos desvendar vários mistérios da Torá e das Escrituras sobre a vida após a morte. E o primeiro passuk, o primeiro verso desta Parashá é Bereshit, Gênesis 23, verso 1. E o texto em hebraico diz o seguinte: Vaihiu Haye Sarah me'ashana ve'ezrin shana ve'sheva shanim shenei Haye Sarah. A tradução literal deste passuk é a seguinte: E foram a vida de Sará 100 anos e 20 anos e 7 anos, os anos da vida de Sará. Então você soma aí 100 mais 27 e mais 7, 100 mais 27 mais 7, ela viveu 127 anos. Viveu muito tempo. E vejam só, o comentarista Rashi, ao analisar esse texto, ele diz o seguinte: Rashi explica, todos os anos de Sará foram iguais em bondade. Ou seja, 127 anos, ela foi uma mulher justa, ela foi uma mulher bondosa que servia ao Eterno. E aí nós temos a primeira lição forte e poderosa da Torá, é que o tzadik, o justo, ou a mulher tzedeket, né, que é justa, a mulher, é a pessoa que vive sempre na presença do Eterno com bondade, com compaixão, com amor pelo próximo. A vida de Sará, segundo Rashi, foi uma vida retilínea, todos os anos em bondade. E isso é muito importante, meus irmãos, que eu conheço muitas pessoas em que a vida espiritual é assim. A pessoa está muito espiritualizada, depois ela declina. Ela sobe espiritualmente, depois ela desce. É como aquele eletrocardiograma que fica assim, né? Os sinais cardíacos ficam assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando, na verdade, o tzadik, ele tem que ter uma vida retilínea, uma vida de constância. Então, Rashi explica que todos os anos de Sará foram iguais em bondade. E, por sua vez, o Midrash Mishlei, que é o Midrash sobre o livro de Provérbios, explica o seguinte: 22 mulheres bíblicas são dignas do termo Eshet Hail, que significa mulher de valor. Dentre elas, Sara era a maior e, portanto, ela é a única mulher cuja idade é dada nas Escrituras. Vejam que coisa curiosa, Sara viveu 127 anos, ela é a única mulher em que há o registro de todo o tempo de vida até a sua morte. E vejam uma coisa também interessantíssima, que a Parashá se chama Haye Sarah, a vida de Sara, mas ela começa contraditoriamente não com a vida de Sara. A Parashá começa narrando a morte de Sará Imeinu, Sara, a nossa mãe. E é paradoxal que essa Parashá ela se chame a vida de Sara, quando ela fala da morte de Sara e do seu enterro na caverna de Marpelá, ou Macpela em português, em um lugar chamado Hebron. Então, entendam comigo,
Se o título da paraxá vai reger todo o conteúdo da paraxá, conforme nos ensinam os rabinos, parece ilógico e sem sentido nenhum que a paraxá se chame A Vida de Sara, mas a paraxá começa falando da morte de Sara. E é interessante que a paraxá fala da morte dela e depois não fala mais nada de Sara. A paraxá não fala sobre os feitos de Sara, não fala sobre as obras de Sara, sobre as suas histórias. Repito, a paraxá fala que Sara viveu 127 anos, ela morreu e depois não menciona mais o nome de Sara. E eu repito, isso parece contraditório porque o certo seria, já que a paraxá é a vida de Sara, a paraxá tinha que tratar da vida dela e não, fala da morte, acabou e depois a paraxá nem menciona mais o nome de Sara. Então, qual é o mistério do nome dessa paraxá, Hayé Sará, a vida de Sara? Qual é o mistério? Os rabinos ensinam que a Torá quer nos ensinar um princípio importante, qual seja, os justos eles não morrem. A paraxá fala que Sara morreu, mas o nome da paraxá é a vida de Sara, porque Sara está viva. Existe vida após a morte, existe vida consciente após a morte. Por quê? Porque os justos, eles não morrem. Kohelet Rabá, que é um midrash, nos ensina o seguinte: os justos são chamados de vivos até na sua morte, mas os mortos não sabem que isto não se refere aos ímpios, que, mesmo em sua vida, são chamados de mortos. Vejam que lição linda do Midrash. Os ímpios, ainda que o ímpio esteja vivo aqui na terra, o ímpio é considerado um morto. Por que o ímpio é considerado um morto? Porque ele está morto espiritualmente. Os ímpios aqui na terra, eles podem estar vivos no corpo e na carne, mas eles são reputados como mortos, porque eles estão mortos espiritualmente, eles estão desconectados do eterno. Então o ímpio, ainda que esteja fisicamente vivo, ele é chamado de morto. Mas os justos, ainda que morram, os justos eles continuam vivos. Então o nome da paraxá é Hayé Sará, a vida de Sara, para nos ensinar que a nossa matriarca ela está viva. E aí a Torá nos ensina um conceito fundamental que se chama a imortalidade da alma, dizem os rabinos. Eu conheço muita gente aí de judaísmo messiânico dizendo, imortalidade da alma não existe, imortalidade da alma não existe porque isso é um conceito grego. Vejam, essas pessoas que dizem isso, com todo respeito, são pessoas que vieram da igreja adventista, todos eles são da igreja adventista, que vieram fazer techuvá, e na igreja adventista, eu nunca fui adventista, mas eu sei, me explicaram, que eles não creem na imortalidade da alma. Então o sujeito era da adventista, faz techuvá e ele continua pregando doutrinas adventistas, travestidos de judeus. Mas, Raverim, a questão é, segundo Hazal, segundo os sábios, a imortalidade da alma é um conceito das escrituras. Existe vida consciente após a morte. Não existe essa história adventista que você morreu, fica dormindo e não sabe de nada. Não. Pelo contrário, existe vida consciente após a morte, sim. Sara, ela está viva, ela está consciente e nós vamos estudar esse tema sobre o que acontece quando nós morremos. A primeira coisa, e eu coloco aí na tela, que a crença na imortalidade da alma é um conceito israelita que se extrai das escrituras. Kohelet diz: o pó volte à terra como o era, e o espírito, que é Ruach, volte a Elohim que o deu.
O nosso espírito, que é Ruach, retorna para Elohim. E o nosso espírito não morre. E o nosso espírito tem consciência das coisas. Então, se o nosso espírito volta para Elohim, volta de forma totalmente consciente. Os rabinos dizem isso com base nesse texto de Kohelet que eu coloco aí na tela para vocês. E a literatura talmúdica ensina que Moshe não morreu. Nosso pai Yaakov, Jacó, também não morreu. E ao comentar isso, o grande exegeta Rashi explica que, embora eles pareçam mortos, na verdade todos eles estão vivos. Meus irmãos, existe vida após a morte, a imortalidade da alma, há uma consciência no além-túmulo. E nós temos que entender que os adventistas, né, que acham aí que morreu, acabou, você fica... há uma mortalidade da alma, do espírito, você fica dormindo. Na verdade, isso é um conceito errado, mas é um conceito que até existia e que era defendido pelos Tzedukim. Os Tzedukim eram os saduceus. Os saduceus, eles não criam, os saduceus não criam na imortalidade da alma e nem na ressurreição dos mortos. Isso você lê em Marcos 12, 18 e em Lucas 20, 27. E os saduceus questionaram Yeshua sobre isso. E qual é a resposta de Yeshua? Yeshua confirmou a imortalidade da alma, que era uma doutrina também defendida pelos fariseus. No livro que eu escrevi, eu mostrei que a base dos ensinamentos de Yeshua é uma base farisaica. Yeshua tinha as mesmas doutrinas dos fariseus, claro, com algumas pequenas diferenças, mas os conceitos fundamentais de Yeshua são conceitos dos fariseus e conceitos dos rabinos. Conceitos estes que estão no Talmud, no Midrash, no Zohar, etc. Tanto o Talmud, quanto o Midrash, quanto o Zohar e Yeshua defendem a imortalidade da alma. E aí eu cito Matitiahu, Mateus 22, 31 e 32. Qual é a resposta de Yeshua? Yeshua responde: e quanto à ressurreição dos mortos, não leistes o que foi dito por Elohim? Eu sou o Elohim de Abraham, o Elohim de Yitzhak e o Elohim de Yaakov. Ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos. Nesse texto, Yeshua está ensinando que os nossos patriarcas estão vivos, que é o mesmo conceito que aparece na literatura talmúdica. O Talmud fala que os nossos patriarcas não estão mortos, eles estão vivos. E Yeshua está dizendo a mesma coisa que o Talmud. Ou seja, há uma vida após a morte, não é? Vejam, quando eu digo que a alma não morre, a alma possui dois sentidos. Possui um sentido de aquilo que anima o nosso corpo, o fôlego de vida. Isso morre, é claro. Isso morre. Agora, existe um conceito de nefesh, de alma ligada a Ruach, ao espírito. O nosso espírito, que é Ruach, ele é imortal. E às vezes as escrituras usam de forma intercambiável o conceito de alma e de espírito. Às vezes as escrituras usam nefesh, às vezes as escrituras usam Ruach, mas muitas vezes isso são sinônimos, às vezes sim e às vezes não. Mas vejam, há um componente dentro de nós que é imortal e que produz uma consciência após a morte. Repito, Nefesh é uma coisa, Ruach é outra, porém, às vezes as escrituras usam como sinônimos. E eu falei aí que Yeshua crê que os nossos patriarcas estão vivos. Isso é uma doutrina dos Perushim, dos fariseus, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. E nós sabemos que os Tzedukim, os saduceus, eles lecionavam que as almas morrem com os seus corpos. Então vejam, a doutrina hoje adventista é uma doutrina dos saduceus, que não tem nada a ver com Yeshua, porque a gente vê Yeshua batendo de frente com os saduceus neste sentido. Vejam, os saduceus,
eles acreditavam apenas na Torá. Os saduceus, o cânon dos saduceus era só os 5 livros de Moshe. Os saduceus não criam nos profetas e não criam nos escritos. Eles não criam em Yeshayahu, Isaías, Irmeiahu, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel. Eles não criam nisso, não criam no livro de Salmos, não criam em Provérbios, eles não criam em nada disso, só nos 5 livros de Moisés, e eles rejeitavam as tradições orais, as tradições interpretativas da Torá. Não obstante, os fariseus, Perushim, e Yeshua e os seus discípulos, eles acreditavam na tradição. Um dia eu vou dar uma aula sobre a tradição judaica na Brit Hadashah, na Nova Aliança. Eles criam. Então, vejam, a tradição judaica fala sobre a imortalidade da alma. O que as pessoas confundem é que existem textos das Escrituras que dão a entender que quando você morre acaba tudo e você fica dormindo. Só que você tem que entender que isso é feito em uma linguagem poética e não literal. Vou dar um exemplo. Aí em Melachim Aleph, 1 Reis, está escrito que o rei David dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de David. Alguém fala, viu, ele dormiu. Mas aí isso é uma linguagem poética. Dormir é o repouso do corpo. Realmente, quando a gente morre, a gente é sepultado, o nosso corpo dorme, porém o nosso espírito continua vivo, ok? Essa que é a interpretação, o corpo dorme, mas o espírito continua vivo, esta é a interpretação de Hazal, dos sábios. Outro texto que é muito mal interpretado pelas pessoas é o seguinte, está escrito, os mortos não louvam a Adonai, nem os que descem ao silêncio. Ora, as pessoas falam, se os mortos não louvam, então é porque morreu, acabou tudo, ou você não tem consciência. Mas os rabinos explicam o seguinte, esse texto quer ensinar que o nosso dever é louvar ao Eterno em vida. Porque o ímpio, quando ele morrer, ele não tem mais escapatória. O ímpio que morrer, ele não vai louvar a Adonai. Então o que os rabinos explicam é lindo, eu e você temos que louvar Hashem em vida. Quando nós morrermos, sendo salvos e indo para o Gan Eden, que nós vamos estudar hoje, o Jardim Celestial, aí sim você continuará louvando. Mas os mortos que são ímpios, eles não terão como louvar a Adonai. Por quê? Porque não há uma segunda chance. Repito, quem vai para o Gehinom, quem vai para a condenação, não tem como louvar porque não há escapatória. Então esse texto nos ensina que nós temos que louvar o Eterno hoje. E no mesmo sentido esse texto que eu coloco aí na tela, que é muito mal interpretado, dizendo, porque na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? O que os rabinos explicam nós temos que louvar o Eterno hoje. Então esse texto aí, na verdade, é um estímulo para você louvar o Eterno hoje. Por quê? Se alguém não louvar o Eterno hoje, já era. Então, esses textos são um estímulo. Porque eu conheço muita gente que fala, eu estou deixando para louvar o Eterno depois. Eu não me arrependi dos meus pecados hoje. Ano que vem eu me arrependo. Semana que vem eu me arrependo. Se você morrer hoje, não há semana que vem. Se você morrer hoje, não há como você se arrepender semana que vem. Então aí sim se cumpre o que está escrito. Lá não adianta nada, você não terá lembrança do Eterno, você não vai poder louvar ao Eterno. Então esses textos, meus irmãos, na verdade eles são um estímulo muito forte para que nós temos o dever de servirmos ao Eterno no dia que se chama hoje. Eu vou deixar para me arrepender da imoralidade sexual semana que vem.
Se você morreu hoje, não há semana que vem. Então, o dia se chama hoje. Então, vejam, apesar dos tzedukim, dos saduceus, eles entenderem que a alma é perecível e mortal, nós sabemos que os perushim, os fariseus, eles criam na imortalidade da alma, interpretando corretamente as escrituras e se pautando também na própria tradição oral do povo de Israel. Ensina Flávio Joséfo. Eles, os fariseus, julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, virtuosas ou viciosas, e que umas são eternamente retidas, prisioneiras nessa outra vida, e outras retornam a esta. Vejam, aí, quando um espírita lê isso daí de Flávio Joséfo, ele interpreta mal. Flávio Joséfo aí no final ele está dizendo que existem almas que vão retornar. Isso daí não é reencarnação. Isso aí é a ressurreição dos mortos. Flávio Joséfo era fariseu e os fariseus criam na ressurreição dos mortos, tal como Yeshua ensinou e nós ensinamos. Então vejam, quem vai retornar de novo são as pessoas que ressuscitarem. E quem ficarão retidos, prisioneiros em uma outra vida, serão as pessoas que vão ficar queimando no lago de fogo. Então o que Flávio Joséfo nos ensina é: quem é ímpio vai para o lago de fogo e vai ficar lá queimando, sofrendo. Por outro lado, o tzadik, o justo, ele vai voltar. Quando? Na ressurreição dos mortos, ok? Então, eu vou morrer aqui na terra, mas eu vou voltar? Eu vou, na ressurreição dos mortos. Então percebam, meus amigos, que de acordo com as escrituras, isso é um tema muito interessante, quando a pessoa morre, a escritura diz que todo mundo vai para o Sheol. Sheol, em hebraico, significa literalmente cova ou sepultura. Mas é impressionante que os tradutores cristãos às vezes traduzem como inferno. Mas no hebraico original está dizendo que todos, justo, ímpio, não importa, tanto os justos quanto os ímpios, eles vão para o Sheol, que significa cova ou sepultura. Mas Sheol também, além de cova e sepultura, Sheol é usado num sentido metafórico de um mundo espiritual, o mundo dos mortos. Você morreu, você vai para esse mundo chamado Sheol, não importa se você é justo ou se você é ímpio. E aí, de acordo com as escrituras, se você pegar versículos isolados, parece que não há uma divisão de justos e ímpios dentro do Sheol. Parece, mas nós veremos que a história é um pouco diferente. Então, o que as escrituras, o que o Tanar nos ensina sobre o Sheol? O Tanar nos ensina várias verdades sobre o Sheol. Primeira verdade é que as almas vão para o Sheol. Coloquei as referências aí. Morreu, você vai para onde? Para o Sheol, sepultura, cova, mas também significa um mundo espiritual. Você morreu, você vai para lá. As escrituras também nos ensinam que a palavra Sheol é contrastada com a palavra céu. E o Talmud ensina que também há um contraste entre Sheol e céu. Então vejam, no item número 1, todo mundo que morre vai para o Sheol, justos e ímpios. Justos e ímpios vão para o Sheol. Mas as escrituras também fazem uma diferença, que dentro do Sheol existe um lugar chamado céu, ok? Então, de acordo com esse segundo tópico, parece que dentro do Sheol há um compartimento
separado que é chamado de céu. Isso é uma segunda verdade bíblica. Terceira, Mishlei Provérbios diz que nós temos que evitar o Sheol. Você tem que evitar o Sheol, ou seja, você não tem que querer ir para o Sheol. Mas eu falei que todo mundo que morre vai para o Sheol, justos e ímpios. Mas se o Sheol precisa ser evitado, então deve haver um lugar específico dentro do Sheol, e nós vimos que esse lugar é o céu que está dentro do Sheol. Um outro tópico é que as escrituras dizem que os ímpios vão para o Sheol, eles retornam para o Sheol. Os ímpios vão para o Sheol. 5. De acordo com Yehezkel, Ezequiel, o Gan Eden, o paraíso, foi lançado dentro do Sheol. Então, dentro do Sheol, existe um lugar que é chamado de Gan Eden, que é chamado de paraíso. Então, vejam, de acordo com essas 5 verdades que eu acabei de expor para vocês, nós concluímos que os perushim, os fariseus, ensinavam que todos morrem e vão para o Sheol. Porém, havia 2 lugares distintos e diferentes no Sheol. Um lugar para os ímpios e outro lugar para os justos. Eu coloquei aí na tela o seguinte: de acordo com aquelas 5 princípios que eu expliquei para vocês ainda há pouco, no Sheol há 2 compartimentos. Eu coloquei à esquerda uma imagem de um lago de fogo. Esse lago de fogo é o lugar para os ímpios. Coloquei aí um vale separando, um abismo separando, e na direita há um lugar verde com cachoeira, um lugar bonitinho, que seria o Gan Eden, que seria o paraíso. De acordo com as escrituras, e os perushim e os rabinos explicam, há 2 compartimentos no Sheol. Tudo se chama Sheol, mas há 2 compartimentos. O compartimento para os justos, que é chamado de Gan Eden, Jardim do Éden, também é conhecido como seio de Abraão. E eu não escrevi aí, mas também é chamado de céu, ok? Céu, porque céu significa um local em que Deus habita, um local em que o Eterno está. Então, é chamado de céu porque ali há a presença divina, a Shekhinah, o Eterno está naquele lugar. Mas existe um outro lugar que é chamado de Gehinnom. Gehinnom literalmente significa Vale do Hinnom. E esse lugar também é chamado de Lago de Fogo ou Inferno. Um local de condenação, um local de punição. E é importante explicar que Gehinnom literalmente significa Vale do Hinnom, e era um lugar que existia em Jerusalém. Era um local físico em que, em Jerusalém, os pagãos ofereciam sacrifícios até humanos a Baal, e também a Moler. Moler é o Moloque. Você lê sobre esses sacrifícios idólatras em 2 Crônicas 28:3 e 2 Crônicas 33:6 e também em Irmeiahu, Jeremias 7, 31, 32, Jeremias 19, 19, versos 2 e 6, e Jeremias capítulo 32, verso 35. Aí, esses versos mostram sobre os sacrifícios idólatras, a Baal e a Moler, Moloque, e era nesse lugar chamado Vale do Hinnom, chamado de Gehinnom. E no 1º século, esse Vale do Hinnom era um lixão, não é? Onde que era o lixo de Jerusalém? Era ali. Todo lixo era jogado ali, e já que era um lixão, um lugar de depósito de lixo, ali botavam fogo no lixo, então o fogo ficava queimando 24 horas por dia. Havia um cheiro horrível, já que havia lixo, havia vermes, havia fogo, havia fumaça.
E o que que os israelitas começaram a entender? Que aquele local físico, que é um lixão, com vermes, com fedor, com fumaça e com fogo, ele seria uma metáfora para a punição dos ímpios. Seria uma metáfora dizendo que os ímpios vão para o Vale do Hinom. Mas o Guerrinom era um local físico. Mas eles entendiam que após a morte, a alma do ímpio ia para esse lugar espiritual chamado Guerrinom, Vale do Hinom, que é um lugar que também, tal como aqui o lixão pegava fogo, no mundo espiritual também haveria fogo para castigar os ímpios, ok? Então, vejam só, Flávio Joséfo, que era fariseu, ele cria na imortalidade da alma e na divisão do Sheol em 2 compartimentos, um para os justos e outros para os ímpios. Há uma diferença, uma distinção. E o rabino James String ensina o seguinte: Joséfo dá um tratamento muito mais longo para o Sheol, ou Hades, né? Hades vem do grego. Neste material, Joséfo descreve o Sheol como tendo 2 compartimentos, um para os justos, que ele chama de o seio de Abraão, e o outro para os injustos. Os 2 estão separados por um abismo profundo e grande, que ele diz que está fixado entre eles. Ele o descreve como um lugar onde as almas dos homens estão confinadas até que em uma estação, em uma época própria que Deus tem determinado, Deus promoverá a ressurreição de todos os homens. Então, meus amigos, todos nós vamos para o Sheol, só que lá os justos vão para o Gan Eden e os ímpios vão para o Guerrinom, ok? Então, quanto a este tópico da imortalidade da alma, nós percebemos que o ensinamento de Yeshua está totalmente compatível com o ensinamento dos Perushim, dos fariseus. Yeshua seguiu a doutrina dos fariseus porque, Yeshua cria na imortalidade da alma. 2, Yeshua cria na consciência, vida consciente após a morte. E 3, Yeshua cria que no Sheol há uma divisão para os justos e para os ímpios. E onde Yeshua ensinou isso, né, que eu estou falando para vocês? Todo mundo conhece a história que está em Lucas 16, 19 a 28, que as Bíblias chamam de a parábola do rico e de Lázaro. Mas esse título, a parábola de rico e de Lázaro, não consta no original. Não consta nem em grego e nem em aramaico. As editoras cristãs que chamam isso de parábola. Mas eu te digo, meu irmão, isso não é uma parábola. Yeshua não contou parábola nenhuma nesse texto de Lucas 16, 19 a 28. Isso não é uma parábola, isso é uma história real, verdadeira, que Yeshua contou. Tanto é que não está escrito no original que é uma parábola. Eu vou ler para vocês essa história que você conhece, mas percebam os detalhes sobre o que acontece com a pessoa que morre. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Elazar, Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Vejam, Yeshua conta uma história que é verdadeira
com a mesma teologia farisaica. O justo vai para o seio de Abraão, que é o que nos ensinam os rabinos. Por que o nome é seio de Abraão? Só para você entender. Porque a literatura rabínica diz que quando você morre e você vai para o além-túmulo, na porta do Jardim do Éden celestial, há uma pessoa, que é Abraão. E o que Abraão faz? Abraão pega a pessoa que está entrando e abraça no seu peito. Ele dá um abraço no seu peito. Seio de Abraão é o peito de Abraão. Então, né, de acordo com essa doutrina, sei lá, eu, Tzadok, morri. Cheguei lá em cima, quem vai me receber? Abraão. E ele vai me dar um abraço, né? Eu vou abraçá-lo, eu vou ficar no peito de Abraão. Por isso que o lugar é o peito de Abraão, o seio de Abraão. É porque Abraão é quem recebe as pessoas que estão entrando no paraíso celestial. Então essa doutrina de Yeshua se compatibiliza com isso. E Yeshua prossegue dizendo: e no Sheol ergueu os olhos, estando em tormentos, isso daí é o ímpio, e viu ao longe Avraham e Elazar no seu seio. Então o ímpio estava no Sheol, ele ergueu os olhos e ele viu, né, que do outro lado, lembram da imagem que eu coloquei aí na tela? Do Sheol e do Gan Eden, eu coloquei um desfiladeiro no meio. De um lugar você consegue enxergar o outro, né? Vou até voltar aqui a imagem rapidinho, ó. Aqui, ó, você consegue de um lugar, você consegue enxergar o outro, ok? Então, aí está dizendo, ele ergueu os olhos e ele viu Abraão. E aí diz, e clamando disse, pai Avraham, tem misericórdia de mim e manda Elazar que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Ou seja, a fogo, a chama. Claro, meus irmãos, que não é um fogo igual do nosso mundo, porque a pessoa morreu, isso é um fogo espiritual, é um sofrimento espiritual, não é igual o fogo que a gente conhece aqui, porque o fogo que nós conhecemos aqui é um fogo físico e lá é um mundo espiritual. Então é um fogo espiritual. E aí prossegue o texto. Disse, porém, Avraham, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Elazar somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, existe um abismo que você não consegue migrar de um lugar para outro. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Yeshua está ensinando que existe sim um lugar de tormento e de punição para os ímpios. Os ímpios estão sendo atormentados. Só para vocês entenderem, meus irmãos, o Talmud fala que o Gehinnom, né, o inferno, entre aspas, é um lugar de sofrimento dos ímpios. E o Talmud, no Tratado de Berachot, diz que o fogo, claro que não é um fogo físico, é uma chama espiritual. Mas o Talmud diz que o fogo para os ímpios é 60 vezes mais forte, 60, não é 6 não, 60 vezes mais forte do que o fogo que nós conhecemos neste mundo. Então, você conhece o fogo aqui nesse mundo, multiplica por 60, é o fogo destinado para os ímpios. Então, isso é uma doutrina judaica. Esse negócio de condenação, o cristianismo inventou o inferno, o cristianismo inventou. Não inventou nada, galera. Leia Talmud, leia Midrash, leia Zohar. Há um lugar de condenação para os ímpios. Isso está na literatura judaica, está na Brit Hadashah. Ok? Então vejam só, Yeshua, ele cria que os justos vão para o Gan Eden. Onde Yeshua ensinou isso? Yeshua falou,
Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no Gan Eden, no paraíso. Ele falou para aquele malfeitor que estava no madeiro, na cruz. Então ele falou sobre essa doutrina do Gan Eden celestial. E vejam, tal como Yeshua fala do Gan Eden, o paraíso, a Mishnah fala a mesma coisa. Por exemplo, a Mishnah em Avot 5:24 diz: os homens descarados irão para o Gehinnom e os recatados para o Gan Eden. Descarados aí é no sentido do homem mau, do homem ímpio, e recatado aí é o homem justo. Então a própria Mishnah, ela nos ensina que há uma divisão no além-túmulo para os justos e para os ímpios. Então, meus irmãos, Yeshua, além de falar do Jardim do Éden, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Esse paraíso celestial, que é o lugar para os justos. Yeshua falou também sobre o Gehinnom, também sobre a condenação dos ímpios. Tal como a Mishnah fala que os descarados vão para o Gehinnom, o ímpio vai para o Gehinnom, Yeshua ensinou a mesma coisa. Aonde? Ora, você pode ler aí Mateus 5, 29 a 30, que eu vou ler aí na tela. Mateus 5, 29 a 30. Yeshua diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado todo o teu corpo lançado no Gehinnom. Vejam, deixa eu voltar à tela. A Mishnah fala do Gehinnom. Gente, Gehinnom, lugar de condenação, não é invenção do cristianismo. Isso é Mishnah, isso é judaísmo ortodoxo, judaísmo raiz, ok? Tem gente que gosta do judaísmo Nutella. Eu gosto do raiz. Então, Gehinnom, Yeshua fala aí do Gehinnom, e prosseguindo o texto, Yeshua fala: se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado aonde? No Gehinnom, no lago de fogo, no vale do Inom, no lugar de sofrimento para os Rechaim. Rechaim são os ímpios. Yeshua ainda ensina serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação no Gehinnom. Então Yeshua fala que Gehinnom é um lugar de condenação. Yeshua ainda ensina: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no Gehinnom. Sim, vos digo, a esse temerei. Poxa, eu já vi muita gente falando: Deus não lança ninguém no inferno. Claro que lança, tá escrito aí. Quem vai lançar no Gehinnom é Deus. Agora, a questão é: quem vai para o Gehinnom ou não, isso depende de você. Você pode escolher ser um tzadik, um justo, ou um rachá, um ímpio. A escolha é tua. A escolha, repito, meu irmão, se você vai para o céu ou para o inferno, a escolha é tua. Você escolhe. Você decide. A decisão só cabe a você. E Yeshua, ele foi muito claro ao associar o Gehinnom ao fogo. Eu não falei que o Talmud fala que o Gehinnom é 60 vezes, o fogo é mais forte do que o fogo físico. E Yeshua, tal como os rabinos do Talmud, ele associa o Gehinnom ao fogo, não é? Ele vai falando aí, se a tua mão te escandalizar, para você cortar a mão, e ele fala: é melhor você entrar aleijado do que tendo as duas mãos, você ir para o Gehinnom. E ele diz aí, o importante: para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então, tal como os rabinos do Talmud dizem que Gehinnom é um lugar de fogo,
um fogo 60 vezes mais forte, e Yeshua está seguindo a mesma linha dos rabinos. E por que Yeshua fala do verme? Porque eu expliquei que Guerrinom era um lugar físico, um lugar de lixão, depósito de lixo de Jerusalém, e já que era um depósito de lixo, havia vermes e vermes, então o verme é uma metáfora também para a punição dos ímpios. E Yeshua diz ainda, não é? Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no Guerrinom, no fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Novamente Yeshua. E aí eu termino, né, a citação, e ele fala novamente do fogo do Guerrinom, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. E é interessante, meus irmãos, que essa história aí de o verme não morre, o fogo não se apaga, Yeshua tirou isso de onde? Yeshua tirou isso de Yeshayahu, Isaías 66, verso 24. Então, vejam, esse texto de Isaías 66, 24 é um texto que é a doutrina judaica do inferno. Eu já li vários rabinos ortodoxos dizendo que existe inferno sim, mas como que eles creem no inferno se eles não creem em Yeshua? Eles extraem a doutrina do inferno de Isaías 66, verso 24, e de outros textos de Salmos dizendo que os ímpios serão condenados também. Há muitos textos do livro de Salmos dizendo que os ímpios serão condenados, ok? Então a doutrina do inferno é uma doutrina real, uma doutrina judaica. Isso não é invenção do cristianismo, não é invenção dos gregos. Quem fala isso, gente, com todo respeito, mas não conhece, com todo respeito mesmo, né? Mas não conhece o judaísmo. Digo ainda, a expressão lago de fogo era usada pelos fariseus, é usada pelos rabinos do Talmud. Os rabinos do Talmud usam lago de fogo. E a Brit Hadashah também segue a mesma linha do Talmud. Apocalipse 20, 14, 15 diz: então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vejam só, a expressão lago de fogo aparece 3 vezes nesses 2 versos. Lago de fogo, lago de fogo, lago de fogo, para deixar muito claro que existe uma punição. Para os ímpios. Meus amigos, se não houvesse punição para os ímpios, poxa, Hitler ia estar lá no bem bom, no paraíso, Mao Tse-tung, Stalin, esses facínoras. Pô, é claro que o Eterno tem que punir o ímpio, porque o Eterno ele é justo. O Eterno é justo. E quem escarnece e zomba de Hashem vai ter que prestar contas. A iniquidade não vai ficar impune, ok? Uma outra doutrina também da vida após a morte que entra no que nós estamos estudando é a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição dos mortos na era messiânica é uma doutrina farisaica também adotada na Brit Hadashah. Uma doutrina tão forte entre os fariseus que eles batiam de frente contra os Seduquim, contra os saduceus, porque os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. E os fariseus eram tão firmes no conceito da ressurreição dos mortos que eles escreveram o seguinte na Mishnah, Sanhedrin 10:1. Estes não têm parte no Olam Rabá, no mundo vindouro, aqueles que dizem que a ressurreição dos mortos não pode ser inferida da Torá. Quem falava isso? Que a ressurreição não tem base na Torá? Os saduceus, ok? Os netzarim, os nazarenos, eles criam na ressurreição dos mortos. Tanto é que Yeshua ressuscitou e Yeshua pregou a ressurreição dos mortos.
Os fariseus, eles não acreditavam nada disso. E eles diziam, além disso, que os saduceus que não creem na ressurreição dos mortos, eles não têm parte no mundo vindouro. Por quê? Porque eles estão negando a ressurreição dos mortos, que tem base na Torá. E aí você me pergunta, Tzadok, onde a Torá fala sobre a ressurreição dos mortos? Onde a Torá fala isso? Vejam, o texto central da Torá que abaliza a ressurreição dos mortos é esse aqui, Devarim 32, 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e os faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aí está escrito, Hashem falando, eu mato e eu faço viver. Então o Eterno nos mata, mas ele nos faz viver novamente. Então aí, se o Eterno mata e faz alguém viver novamente, o que é isso? Isso é a ressurreição dos mortos. Essa é a interpretação correta desse texto, Deuteronômio 32, 39. O Eterno mata e ele faz a pessoa viver novamente. Como? Na ressurreição dos mortos. E esse conceito dos fariseus de ressurreição dos mortos, que está embasado na Torá, foi defendido por Yeshua. Yeshua disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, Yeshua fala, alguém morre, mas vai viver. Que é o mesmo conceito aí da Torá. O Eterno mata e o Eterno faz viver, ok? Então, Yeshua fala que quem está morto viverá. Essa vida não é apenas na ressurreição dos mortos, mas é a própria vida consciente após a morte, que é um ensino judaico, ok? E onde a consciência, a vida consciente após a morte, onde isso foi ensinado? Vamos ler agora Lucas 20, 37 a 38. Eu começo no 37. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moshe junto da sarça, quando chama Adonai de Elohim de Avraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Yaakov. Ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Todos estão vivos. Yeshua está dizendo que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Mas como eles estão vivos se eles estavam mortos na época de Yeshua? Eles estão vivos porque essa lição é forte. O tzadik, o justo, não morre. Ele permanece para sempre. E Yeshua continua dizendo, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Elohim vos declarou dizendo? Então, Yeshua também endossa a doutrina da ressurreição. Então, meus irmãos, tudo isso são doutrinas judaicas. E há uma doutrina de uma recompensa e de uma punição após a morte. O justo é recompensado e o ímpio é punido. E essa doutrina de recompensa e de punição era um debate entre os fariseus e os saduceus no primeiro século. Por quê? Porque os tzedukim, os saduceus, eles não achavam que haveria uma punição ou uma recompensa. Os saduceus não criam na recompensa para os justos e na punição para os ímpios. Por outro lado, os fariseus acreditavam nisso. Isso, como que eu sei disso? É só ler Flávio Josefo. Flávio Josefo diz, eles, os fariseus, julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas neste. Então aí eu não vou ler tudo, mas o que ele está dizendo é,
Há uma recompensa e há uma punição. Recompensa para os justos e punição para os ímpios, ok? Então, meus irmãos, novamente nós percebemos que Yeshua defende essa doutrina da recompensa. E as lições de Yeshua estão alinhavadas com os perushim, com os fariseus. Nós lemos que Yeshua ele falou sobre o grande julgamento e que o Filho do Homem se assentará no seu glorioso trono e ele vai separar as ovelhas, os justos, dos bodes, dos ímpios. E os justos vão receber uma herança, enquanto os ímpios eles serão castigados. Ele falou isso das ovelhas e dos bodes, quando ele se assentar no seu trono, da recompensa e da punição. Isso está em Matitiahu, Mateus 25, 31 a 46. Você anote e leia depois, que é muito bonito esse texto, Mateus 25, 31 a 46. Mas além desse, ele fala também outros sobre a recompensa. Ele diz: folgai neste dia, exultai, pois eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E Yeshua fala do galardão. Já me perguntaram, o que é o galardão? Galardão é a recompensa. É a recompensa para os justos no além-túmulo. Está escrito ainda em Apocalipse, Yeshua dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então esse galardão é a recompensa, ok? Yeshua ainda ensinou: e será bem-aventurado, porque eles não têm com que o recompensar, mas você será recompensado na ressurreição dos justos. Meu irmão, você vai ser recompensado. Aqui na terra, muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós passamos por tribulações, por lutas, por adversidades. Parece que a gente não tem recompensa, mas a nossa maior recompensa não é aqui na terra. O problema da teologia da prosperidade é que ela prega que toda a recompensa está aqui na terra e esquece o mundo espiritual. Quando o Eterno nos dá coisas boas aqui na terra, sim, o Eterno nos dá coisas boas, ele nos dá coisas maravilhosas aqui na terra, sim. Não obstante, a nossa verdadeira recompensa não está aqui, está no Olam Rabá, está no mundo vindouro, ok? E agora eu quero citar para vocês também um pouco, eu já citei vários textos, mas eu quero citar outros textos sobre literatura rabínica devida após a morte. Primeiro eu começo citando o Zohar. O Zohar diz: quando um ser humano falece, ele recebe a permissão de enxergar. E ele vê seus colegas e parentes no do mundo acima e os reconhece. Eles estão com a mesma aparência que estavam neste mundo. E se tiver mérito, todos se mostram felizes perante ele e o acompanham. Então o Zohar está dizendo que nós temos uma permissão de enxergar no mundo espiritual os nossos entes queridos que faleceram e são tzadikim e são justos e estão salvos. Nós vamos enxergar e reconhecer as pessoas. Muita gente fala, né? Uma vez uma viúva me perguntou: meu marido era um homem justo, tal, ele morreu, onde ele está? Respondi: ele está no Gan Eden. E ela me perguntou: e quando eu morrer, eu vou encontrá-lo? Sim. Se você é justa também, você vai para o mesmo lugar. E se ele também é justo, vocês estarão lá. Segundo o Zohar, você vai reconhecer. Então essa passagem do Zohar nos ensina que existe vida consciente após a morte. Não é ficar dormindo numa caminha, dormindo, esperando, não. Você vai ter
uma vida ativa. Depois eu vou provar que isso está confirmado na Brit Hadashah, tá? Eu já dei vários e vários textos hoje, mas eu vou dar outro. A literatura rabínica ainda ensina no Talmud em Ketubot. Quando um justo falece, Elohim fala para eles, para as pessoas que já estão do outro lado: venham justos para recepcioná-lo. E eles falam para o falecido: venha com paz. Então os justos do outro lado, eles recebem esse comando do Eterno e eles falam para quem acabou de morrer, está subindo: venha com paz, venha com shalom. Por quê? Porque eles irão se encontrar. Então é o quê? Vida consciente após a morte. Citei o Zohar, citei o Talmud, agora chegou a hora do Midrash Rabbah. Rabino Dossa diz, está escrito em Shemot, Êxodo 33:20, pois não poderá ver-me o homem e viver. Na vida eles não enxergam, porém na morte, sim. O que o Midrash ensina é, ninguém vivo pode ver o Eterno face a face. Vivo, face a face, ninguém pode ver. Que é aquilo que está em Yohanan, em João. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Porém, o que o Midrash ensina? O vivo não pode ver. Mas quando nós morrermos, nós teremos uma permissão para vermos ao Eterno. Ok? No outro mundo nós veremos ao Eterno. Agora nós conhecemos em parte. Depois, vamos conhecer face a face. Ok? Então isso é muito interessante. É o Midrash Rabbah falando sobre vida consciente após a morte. E a Brit Hadashah nos dá vários exemplos de vida consciente após a morte. A Brit Hadashah endossa a doutrina de vida consciente após a morte. Vejam, vou dar alguns exemplos. O exemplo A. No episódio da transfiguração, Yeshua está lá com quem? Moshe e Eliarro, Moisés e Elias, que já estavam mortos, mas eles estão ali com Yeshua e conversam. Eles estão conscientes na transfiguração. Então esse é um exemplo clássico em que pessoas mortas estavam conscientes, Elias e Moisés, tanto é que eles aparecem ali no episódio da transfiguração, ok? Esse é um exemplo. Outro exemplo é o do rico e de Lázaro, é Lazar, que nós estudamos hoje. Tanto o rico quanto Lázaro morreram e eles estavam conscientes. Alguém fala, Tzadok, isso é uma parábola. Repito, no original, em aramaico e até mesmo em grego, não está escrito parábola. Não está escrito, não é uma parábola. Então, Yeshua contou uma história verídica. Tão verídica que vocês veem que Yeshua deu o nome do justo. É Elazar, Lázaro, ok? Mas qual é o nome do ímpio? Yeshua não dá o nome do ímpio. Ele só fala, era um rico. E ele não dá nome ao ímpio. Você sabe por que Yeshua dá nome para o justo e para o ímpio ele não dá nome nenhum? Ele só diz que era rico? Porque Yeshua está seguindo a tradição rabínica. A tradição rabínica diz que o justo, após a morte, deve ser citado pelo nome. Mas o ímpio, quando morre, você nem deve pronunciar o nome dele. Porque o nome do ímpio deve ser esquecido para sempre. E Yeshua seguiu essa tradição e não pronunciou o nome do ímpio, porque o ímpio ele deve ser esquecido. Um outro caso de vida consciente após a morte está em Apocalipse 7, 9 a 17, que nós lemos que os justos que servem a Hashem,
e que morrem durante a grande tribulação, eles morreram, e o que eles estão fazendo? Eles estão dormindo no céu? Não! Eles estão servindo diante do trono de Elohim de dia e de noite. Eles estão servindo. Isso é muito forte, meus irmãos. Os justos estão servindo diante do trono do Eterno. Eles não estão dormindo, não estão tocando harpa, né? Que se bem que, não sei, né? Tô brincando aqui, né? Se você quiser adorar ao Eterno, né? Quem sabe você tá tocando uma harpinha e cantando em adoração, né? Mas eu não posso dizer isso, né? Eu tô só aqui brincando com vocês. Mas eu creio que nós vamos adorar ao Eterno, sim. E uma das formas de adoração é por meio de música. Então, quem sabe, né? Você vai tocar algum tipo de instrumento, mas isso é uma hipótese, ok? Vejam só. Por que nós estamos falando tanto hoje de morte? Porque o nome da paraxá é Hayé Sará, a vida de Sara. Só que a paraxá fala da morte. Então a morte tem uma conexão com a vida? Pergunto para vocês, por que é importante compreender o sentido da morte? Porque se nós entendermos o significado real da morte, nós teremos a capacidade de entendermos qual é o verdadeiro propósito da vida. A nossa vida tem um propósito. Em Mesilat Yesharim, o Rabino Haim Moshe Haim Luzzatto, o Ramchal, ele explica que o propósito da nossa vida é servir ao Criador. Então, meu amigo, você tem que entender que você vai morrer, porque se eu sei que eu vou morrer a qualquer dia, o meu objetivo é servir ao Eterno hoje. Ramchal Moshe Haim Luzzatto, em Mesilat Yesharim, ele começa dizendo: o teu propósito de vida é servir ao Criador. Mas para você entender o propósito da vida, você tem que entender que você vai morrer. Como diz em Devarim, Deuteronômio 30:19, portanto, escolhe a vida. O judaísmo é uma religião voltada para a vida, para o presente. Por isso que o judaísmo não especula tantas e tantas coisas sobre o além-túmulo. Claro que existem conceitos, eu acabei de explicar, mas o judaísmo não fica focando, né? Eu conheço muito evangélico que quer saber nos mínimos detalhes como é o céu, como é o inferno. Ninguém sabe nos mínimos detalhes, né? Tem evangélico que diz que foi para o céu, foi para o inferno, escreve livro, ganha dinheiro e fica rico. Mas o judaísmo não se preocupa tanto com isso. Por quê? A nossa preocupação é servirmos ao Eterno aqui na terra. Ah, Tzadok, como vai ser lá? Quando chegar lá eu vou saber. Mas para eu chegar no Gan Eden, eu tenho que ser justo. E para ser justo, eu tenho que ter boas obras, Masim Tovim, aonde? Aqui. Então, o judaísmo é uma religião que compreende a morte para que vivamos no serviço ao Eterno. A morte é um evento certo e nós temos que estar preparados para encontrá-la. Há uma história muito linda do poeta judeu Yosef Zabara, que ele viveu no século XIII, um poeta judeu espanhol. Um homem tinha um irmão e o irmão acabou de morrer. O irmão acabou de morrer. E aí o poeta conta essa história. Chegaram para ele e falaram: qual foi a causa da morte do seu irmão? E ele responde: o meu irmão morreu de uma causa. Mas qual foi a causa da morte do teu irmão? Qual é a causa da morte? A causa da morte foi o seguinte: a vida. A vida. Qual é a causa de alguém morrer? A vida. Porque basta estar vivo para morrer. Então, a morte nos ensina que temos que viver servindo ao Eterno. Ainda que estejamos na tribulação, na luta, na dor.
Meu irmão, muitos de vocês que estão me assistindo hoje estão vivendo luta, estão vivendo guerras espirituais, estão passando por momentos difíceis, mas, e eu digo por mim, eu estou passando pessoalmente muitas lutas que vocês não sabem, mas eu continuo adorando o Rei dos Reis. Mesmo passando as piores coisas da minha vida, eu continuo glorificando e exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach. Porque o propósito da minha vida é exaltar o Rei, Yeshua, e aclamá-lo. Eu posso morrer amanhã, mas eu vou morrer de cabeça erguida, no bom sentido, não por vaidade, mas porque eu quero servir. Meu irmão, essa palavra, o Eterno está nos tocando a ministrar isso, não estava no meu script aqui. O Eterno está ministrando para dar esse recado a você. Não desperdice a tua vida. Tenha uma vida de adoração. Tenha uma vida de serviço divino. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o tamanho do teu problema. Olhe para o tamanho de Hashem e eu creio que você será exaltado. O teu galardão, a tua recompensa não está neste mundo, e sim no Olam Rabá, e sim no mundo vindouro. Meu irmão, essa palavra eu estou recebendo ministração aqui dos céus. É para você que está aqui conosco hoje. Você não pode jogar a toalha, você não pode desistir, você tem que permanecer firme, combater o bom combate e perseverar na fé, porque para isto tu foste criado, para servir ao teu Criador. Não existe nenhum outro propósito na tua vida que é servir. E eu te digo, uma vida sem propósito de servir ao Criador não é uma vida digna de ser vivida. O Eterno só te deu dias de vida hoje e amanhã, porque Ele crê que você vai servi-lo. E que continuemos nesse serviço divino ao Criador. E você pode estar sofrendo, meu irmão. Você pode não estar entendendo nada o que se passa na tua vida. Você está sofrendo. Eu conheço aí ímpios que têm saúde, que têm casa própria, que têm mansão, que têm muita coisa boa. Eu conheço ímpios que têm uma vida aparentemente maravilhosa e a gente fica perguntando por que o justo sofre? Por que você sofre? Por que você está na luta? Por que o Eterno está te provando? Por que você está passando por esses momentos que ninguém sabe? Só você que está me ouvindo sabe o que você está passando, o porquê você está sofrendo tudo isso. E aí, meu irmão, o Eterno ministra para você. Isso daí os sábios nos ensinam em Pirkei Avot. Não está no nosso alcance entender ou explicar a felicidade dos ímpios e nem o sofrimento dos justos. Não está no nosso alcance. Nós não entendemos nada. Nós não sabemos por que nós estamos sofrendo aqui e não nos cabe entender e buscar a explicação. Eu já contei um shiur, mas eu gostaria de repetir. Uma vez eu estava andando ali recentemente com muitos problemas, muitas coisas ruins. Eu estava passando momentos muito ruins, tristes. Eu estava andando na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro, uma loja de instrumentos musicais. Eu estava andando por ali. Veio uma música evangélica que eu nunca tinha ouvido, mas a música tinha uma frase que o Eterno usou aquela música e ministrou ao meu coração. Uma música que eu nunca ouvi, vou até procurar, até para ouvir um dia. A frase era assim: ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, meu irmão. Ninguém explica por que a gente está passando por isso. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas não nos cabe tentar buscar uma explicação, ok? Mas nós temos que seguir o que nos ensinam a cultura e a sabedoria judaica no livro Ética do Sinai. Está dizendo que neste mundo terreno, às vezes quando um acontecimento tem lugar, se o colocarmos em perspectiva, podemos dar-nos conta de que as coisas aconteceram para o bem. Há um propósito. O Todo-Poderoso foi realmente um Hatov Vehametiv, o bom e que faz o bem.
um soberano benevolente. Mas no começo, quando as coisas estão incomodando e machucando, nossas mentes finitas não conseguem detectar nada de bom nelas. O melhor que podemos fazer, então, é manter a fé em Deus e aceitar que o que está acontecendo deve ser justo e equitativo. Aceitemos a justiça do Eterno. O Eterno é Hatov Verhametiv, ele é bom e que faz o bem. Ah, mas por que eu estou sofrendo? Há um propósito para todas as coisas, que é o tema do livro de Iov, de Jó. Há um propósito, meu irmão, para todas as coisas. E nós não conseguimos entender, mas a tua recompensa, ela está guardada. Porque Avot diz, a recompensa dos justos está no Olam Rabá, no mundo vindouro. Você vai receber aquilo que Hashem reservou para você. E porque Avot também ensina, este mundo é como uma antessala, uma sala de espera para um mundo vindouro. Prepara-te no vestíbulo para que possas entrar no palácio. Meu irmão, eu amo essa Mishnah que está aí na tela. Essa Mishnah, ela é muito linda e eu amo por quê? Eu amo essa Mishnah porque ela nos ensina uma coisa muito, muito forte e tremenda. Qual seja, nós temos que nos preparar. A nossa vida é que nós estamos em um corredor caminhando, e nós estaremos indo para onde? Nós estaremos indo para entrar no palácio. O que é entrar no palácio? É encontrar o Rei dos Reis. Nós estamos num corredor. A nossa vida é num corredor, andando, é uma sala de espera, é uma antessala a caminho do mundo vindouro. E quando nós morrermos, nós iremos encontrar quem? O Eterno. Por isso que morrer não é algo ruim, morrer é algo bom. Por quê? Nós vamos nos encontrar com o Eterno. E é por isso que Kohelet, Eclesiastes 7:1, diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu amo esse texto, meus irmãos. Esse texto, em muitos funerais, eu cito esse texto para os justos. Muito funeral, isso consola as pessoas, porque o dia da nossa morte é melhor do que o dia que nós nascemos. Porque o tzadik, quando ele morre, ele vai encontrar o Pai Celestial. E o que acontece depois? Porque a Avot ensina, uma hora de felicidade no mundo vindouro é melhor do que toda a vida neste mundo. Meus irmãos, que forte! Uma horinha lá, do outro lado, é melhor do que tudo que você teve de bom aqui na Terra. Então, meus irmãos, nós temos que saber que nós teremos essa recompensa maravilhosa promovida pelo Eterno, que vai dar o nosso galardão. Um negócio que eu gostaria de abordar agora com vocês é o seguinte: estamos falando sobre vida após a morte. Vários estudos científicos provam a veracidade da Torá e a veracidade dos sábios, no sentido de que existe vida após a morte, vida consciente. Isso é a ciência, tá? Vou citar livros de cientistas. Por exemplo, o psiquiatra Raymond Moody, no livro Life After Life, Vida Após a Vida, esse psiquiatra Raymond Moody, ele analisou o relato de diversas pessoas que foram declaradas clinicamente mortas. Elas morreram no hospital, pararam as atividades, até a atividade cerebral parou. Elas morreram, desligaram os aparelhos, desligaram tudo, o cara morreu. Só que,
misteriosa, já tinha laudo de morte, né? O óbito, a certidão de óbito. Depois, misteriosamente, essas pessoas voltaram à vida. Até com certidão de óbito, voltaram à vida. Isso aí não é... Estou citando cientista que abaliza a Torá e a Brit Hadashá. E aí, essas pessoas que morreram e voltaram, elas relataram para o psiquiatra, todas elas, são vários e vários depoimentos, todas elas relataram a mesma coisa, que elas viram um túnel escuro, que havia uma luz poderosa. Vários dizem que sentiam um amor infinito, muito forte, jorrando. Vários falaram desse amor, muitos relataram que eles ouviam uma luz e da luz eles ouviam uma voz que lhes falava telepaticamente, ok? Vários falaram que encontraram parentes mortos e conversaram com os seus parentes mortos, viram o outro lado e depois eles voltaram à vida. Vários relataram essas experiências. E esse psiquiatra, ele pegou tudo aquilo ali e ele escreveu um livro sobre isso. Que não é um livro de religião, é um livro científico, mas que abaliza a verdade da Torá e da Brit Hadashá. Imagine, você morre da morte clínica, desligam os aparelhos, cessa tudo. Uma hora depois vão lá tirar o teu corpo para botar no caixão, aí você acorda, você pula. Aí, pô, isso daí confunde todo mundo e daí você relata. Eu fui lá, encontrei meu pai e minha mãe. Você relata tudo que você viu do outro lado. Vejam, isso acontece. Para vocês terem ideia, irmãos, isso é ciência. Anos atrás, em um jornal lá em Israel, saiu uma notícia de que um homem estava internado em um hospital. E ele foi dado como morto. Desligaram o aparelho, desligaram tudo. Ele foi dado como morto. E depois, né, quando iam botar no caixão, ele retornou à vida. E aí, o que ele diz? Ele fala que quando ele estava morto, não é morto mesmo, ele disse qual era a roupa do médico, da enfermeira, os seus parentes que foram lá chorar por ele, ele descreveu a roupa de cada um. Pô, o fulano tinha barba, o fulano estava sem barba, o fulano estava assim assado. Ele descreveu tudo, ok? Ele não podia ver porque ele estava morto, mas ele descreveu tudinho que ele viu. Agora, quer um negócio que vai fazer você aí cair da cadeira? Se segura na tua cadeira. Esse homem que viu tudo, ele era cego de nascença. Pô, um homem cego de nascença, que nunca viu ninguém, depois de morto, ele conseguiu descrever a roupa, a barba, o cabelo, tudo das pessoas. Isso mostra que nós temos um espírito imortal que transcende o nosso corpo, que tem uma percepção de todas as coisas. Meu amigo, o homem era cego de nascença. Isso está no Jornal de Israel, tem essa matéria. Gente, são coisas fantásticas. Para vocês terem uma ideia, há uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. Vou até colocar aí na tela para vocês. Peraí, essa psiquiatra, ela pesquisou experiências de pessoas que tiveram morte clínica. Ela fez pesquisa de pessoas que morreram e voltaram por mais de 20 anos. E essa psiquiatra, ela sempre foi muito cética com a possibilidade de vida após a morte. Repito, ela era cética, ela não acreditava em nada. Mas olhem só o que ela escreveu depois de 20 anos pesquisando esses casos. Ela diz: eu descobri, por exemplo, que as pessoas que perderam algum membro, braço, perna e outros, disseram como suas almas ficaram inteiras outra vez quando deixaram a seus corpos. Além disso, pessoas cegas
desde nascença, me descreveram com incrível precisão o que as pessoas na sala estavam vestindo em seus corpos, as joias que usavam e o que estavam fazendo. Isto é impossível! Como elas poderiam saber disso? Até joia, relógio, as pessoas sabiam de tudo, meus irmãos. Então tudo isso mostra uma consciência após a morte. E o rabino Zamir Cohen, no livro Revolução Iminente, um livro muito legal, muito bom, porque ele mostra como a ciência endossa as verdades da Torá. Nesse livro ele diz assim: pesquisas no campo da experiência de quase-morte aponta para elementos compartilhados e relatados por milhares de testemunhas, avaliada em 30 milhões. 30 milhões de depoimentos. 30 milhões de depoimentos de pessoas que morreram e voltaram ao redor do mundo. A experiência... Pô, gente, é muito... não é 1 ou 2, não. 30 milhões de testemunhos. A experiência descrita mais frequentemente é a de estar flutuando acima do corpo físico. Testemunhas descrevem estar conscientes de todos os eventos acontecendo ao redor deles. Depois a maioria descreve como estando em um lugar de luz e grande beleza interior. E depois deslizando através de um túnel escuro em direção a uma luz radiante. Muitos descrevem uma voz falando a eles. Pessoas incapacitadas descrevem uma sensação de liberdade de suas limitações. Pessoas incapacitadas fisicamente. E quase todos percebem o desaparecimento de temores humanos sobre o mistério que chamamos de morte. Então, meus irmãos, tudo isso nós temos comprovação científica de mortos, que vem uma grande luz, que vem algo poderoso, uma presença de amor infinito. Há pessoas que relatam uma luz se comunicando telepaticamente. Tudo isso endossa a literatura rabínica. Por exemplo, Zohar diz: no momento em que os dias do homem estão completos e é a hora dele partir do mundo, a ele é dada permissão para ver aquelas coisas que ele não tinha permissão de ver antes. Exatamente isso que nós estamos falando. O sujeito morre e ele consegue ver coisas. Há relatos de pessoas que viram, depois da morte, né, no hospital, o parente chorando, o médico conversando com outra pessoa, a enfermeira. Então, o teu corpo está ali, mas você consegue até enxergar coisas. Tem gente que, nesses relatos, que sente que o espírito está pairando ali acima. Ok? Então, cito ainda o Zohar dizendo assim: o Zohar ensina que antes de morrer, o rabino Shimon Bar Yochai, ele contou a seus discípulos que ele estava vendo o rabino Rav Hamuna e 70 homens justos. Os seus discípulos ficaram com medo, pois o Rav Hamuna, que foi o mestre de Shimon Bar Yochai, já tinha falecido. Ou seja, o Rav Hamuna tinha ido para acompanhar a alma do rabino Shimon Bar Yochai, e este, ainda vivo, podia ver aquilo que os outros somente enxergam quando morrem. Ok? Ou seja, essa passagem está dizendo que ele estava ali prestes à morte, e ele, prestes à morte, chegou a ver até o mestre dele que estava morto. Por quê? Porque dizem que quando você está morrendo, né, às vezes o teu espírito já está aguçado para ver o além-túmulo, né? Então isso daí, gente, isso daí não é espiritismo, não é nada. Você está morrendo, você já está partindo, então você já tem uma sensibilidade para enxergar a coisa no além-túmulo. E eu falei para vocês, a própria Brit Hadashah fala de pessoas que tiveram encontros com alguém que já morreu, ok? Já falei aí do rico e de Lázaro, não é? No seio de Abraão, já contei essa história hoje. Existe ainda
Kefá, Yaakov, Yohanan, Pedro, Jacó Pedro, Tiago e João viram Moisés e Eliarro no episódio da transfiguração, ok? Vejam, isso daí muita gente me pergunta, isso daí não tem nada a ver com invocação aos mortos. Invocação aos mortos é pecado, ok? Uma coisa é você invocar os mortos, isso é pecado. Outra coisa é o próprio Eterno te dar uma visão de coisas do além, que foi o caso da transfiguração. Então, repito, você não pode invocar os mortos. Isso é pecado, isso é feitiçaria, isso é abominação à luz da Torá. Mas outra coisa é o Eterno te dar uma visão. Outra coisa é o cara estar internado no hospital, na CTI, e ele tem uma visão. Ele vai lá em cima e ele vê as coisas. Ou ele está aqui na Terra e o Eterno abre a visão para ele enxergar o mundo espiritual, ok? Então isso é uma outra coisa que pode acontecer, tal como aconteceu no episódio da transfiguração. Mas, repito, são exceções, ok? A regra não é que a gente vai ficar vendo coisas por aí, ok? Tem gente que é meio surtada até mentalmente, que fica vendo, tendo visão até de demônios e outras coisas. Isso não é algo bom, ok? Repito, né? Você não deve orar ao Eterno para você sair vendo tudo, que isso é uma rara exceção, mas que merece ser mencionado, ok? Então isso precisa ser explicado. Sobre aquela questão que eu falei da ciência comprovando que os mortos sabem o que está se passando, até no hospital, etc., nós temos o Talmud dizendo que os mortos estão cientes de tudo que se diz na frente deles. Isso daí é assim que quando você morre, né? Há uma tradição, né? Isso é uma tradição, não está na Bíblia, ok? Eu não estou defendendo isso como uma verdade. Eu só estou explicando que é uma tradição que quando você acabou de morrer, você tem uma percepção das coisas que estão à sua volta, ok? Tal como esses relatos das pessoas que estavam no hospital e os cientistas contam que o cara morreu e sabia tudo que estava à sua volta. Então isso tem uma certa base também no Talmud, o Talmud aí sendo compatível com esses relatos médicos. Uma outra passagem do Talmud nesse sentido é que narra a conversa de almas após a morte. Aí é vida consciente após a morte, ok? Vida consciente após a morte. Pessoas que morreram e as almas lá em cima estão conversando, ok? Então, se eu morrer, né? Quer dizer, um dia eu vou morrer. Se eu morrer, não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Basta estar vivo para morrer. Um dia eu vou morrer. Eu vou lá em cima e, obviamente, né, eu quero conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Yeshua, com Paulo. Tem muitas dúvidas com Paulo que eu quero ficar ali aprendendo com ele por toda a eternidade. Paulo foi um gênio, Shaul, o Rabino Shaul. Quero lá tirar minhas dúvidas com ele, ok? Então, nós teremos essa oportunidade. Eu vou encerrar esse shiur já, mas eu entro no último tópico para nós acabarmos e depois eu vou abrir para perguntas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu amigo. Você que está aqui me assistindo, você não pode escolher como você vai nascer. Quando eu vim ao mundo, o Eterno não me perguntou, Sadoc, você quer vir pobre ou rico? Eu não tive chances de escolher se eu vinha pobre ou rico. O Eterno não falou, você quer nascer no Brasil, em Israel ou nos Estados Unidos? Eu e você, nós não tivemos chance de escolher se nós nasceríamos ricos ou pobres. Se nós nasceríamos no Brasil ou em outro país. Se nós seríamos altos ou baixos, brancos ou negros, ou loiros, né? Loiros ou ruivos. Quando nós nascemos, nós nem escolhemos quem serão os nossos pais. Quando nós não nascemos, nós não escolhemos nada. Então, o que eu quero deixar para você refletir hoje é o seguinte: quando nós nascemos e não tivemos a oportunidade de escolher absolutamente nada sobre o mundo presente. Todavia,
onde você vai passar a eternidade, se é no Gan Eden dos justos ou no Gehinnom para punir os ímpios, onde você vai passar a eternidade, isso você pode escolher. Então você não teve direito a escolher nada quando você nasceu. Porém, você tem direito a escolher tudo em termos de eternidade. E a reflexão que eu faço com você é: onde você vai passar a eternidade? Você vai ser salvo ou condenado? Você será reputado tzadik, justo, ou rachá, ímpio? A escolha cabe nem ao Eterno, nem a mim, cabe a você. E por isso nós temos que fazer o serviço divino aqui na terra. E por isso, meus irmãos, que nós temos que estar conectados ao único que pode nos dar o passaporte para o jardim do Éden. O único que pode dar o passaporte para o além-túmulo. E esse alguém é Yeshua HaMashiach. E eu termino essa exposição citando aí Yohanan João, capítulo 3, a tradução direta do aramaico. Diz: pois de tal maneira amou Elohim o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. No aramaico, aí seja destruído, também pode ser traduzido alternativamente como ser punido ou castigado. Então essa destruição não é destruir para acabar tudo. Também pode significar um castigo, né, que é um castigo constante, ok? É uma tradução que também pode ser feita no aramaico. Porque Elohim não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para dar vida ao mundo por sua mão. Quem nele crê não é condenado. E aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Elohim. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os filhos dos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz obras odiosas odeia a luz, e não vem para a luz, para que não sejam reprovadas as suas obras. Eu desculpe que eu não tinha passado a tela, é isso que eu li para vocês. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Elohim permanece contra ele. Meus irmãos, nós temos que ter o Filho. Não se engane. Ninguém vai ser salvo achando que precisa cumprir só a Torá. Não é isso. O nosso passaporte é Yeshua. Porque quem crê no Filho e obedece ao Filho, o que é obedecer ao Filho? É fazer aquilo que o Filho ensinou. Estes receberão a vida eterna. E aqueles que desobedecem ao Filho, que rejeitam o Filho, que negam o Filho, negou o Filho, o que acontece? A ira de Elohim permanecerá contra ele. Meus irmãos, esse verso é fundamental porque há muita gente que eu conheço que está praticamente idolatrando rabinos que negam Yeshua. Esses rabinos que negam Yeshua, leia o que está escrito aí. Leia o que está escrito. Yeshua que disse isso, não sou eu. Yeshua diz que eles serão condenados. Repito, todos os rabinos que negam Yeshua serão condenados, porque quem disse isso foi o próprio Yeshua.
Por isso que eu falo, não estude com quem nega Yeshua, porque o camarada está indo para o inferno. E você não pode ser um cego sendo guiado por outro cego. Você tem que se ligar a alguém que tem o filho, que exalta o filho. Salmo 2, beijai o filho para que ele não se ire. Então, meu irmão, que você seja instruído por alguém que creia no filho e que dê bons frutos, boas obras. Ok? E eu termino, eu vou orar com você, finalizando esse estudo, mas eu quero que você reflita muito nesse Shabat. Onde você passará a eternidade? Você escolhe, você decide. E para isso, você tem que se ligar no Filho. E você não pode viver na carnalidade. Você tem que viver na santidade. Porque Hebreus fala que sem a Kedushá, sem a santidade, ninguém verá a Elohim. E eu oro para que o Eterno traga salvação para todos nós. Vamos fazer uma tefilá. Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Eterno, nós invocamos o nome sobre todo nome. O nome de Yeshua HaMashiach, para que hoje haja salvação. Eterno, pessoas que estão assistindo o nosso vídeo ou que irão ainda assistir, pessoas que estão com obras mais, pessoas que estão em cima do muro, pessoas que ainda não se decidiram, que essas pessoas possam crer que só há um caminho, a verdade e a vida, que é Yeshua HaMashiach. E nós não podemos abrir mão do nosso amado Yeshua. Nós cremos que Yeshua é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho para o Gan Eden celestial. Mas aqueles que o rejeitam irão para o Gehinom, para o lago de fogo, onde o verme está presente, onde o fogo nunca se apaga. Eterno, molda-nos de acordo com a estatura do varão perfeito. Molda-nos de acordo com o caráter de Yeshua HaMashiach. Que tenhamos amor no coração, que tenhamos compaixão pelos pobres, pelos famintos, pelos sedentos, por aqueles que precisam que alguém estenda a mão. Eterno, abre a porta da salvação no dia de hoje. Muitos de nós, Hashem, temos familiares que não te servem. Toca o coração da nossa família, salva a nossa família para que se cumpra em nós aquilo que nós lemos no livro de Atos. Será salvo tu e a tua casa. Eterno, que nós possamos nos ligar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu clamo, Pai, muitas pessoas oram, e nós também oramos por saúde, por bênçãos aqui na terra, por tantas coisas aqui na terra, bênçãos que são até legítimas que nós venhamos a pedir. Mas a maior bênção, o maior presente nosso é viver na tua presença. O maior presente nosso é te servir, é viver debaixo da tua glória, porque aqueles que vivem segundo a tua glória aqui na terra são aqueles que desfrutarão da tua glória por toda a eternidade. E nós oramos para que nós venhamos ser salvos totalmente por ti e desfrutarmos da beleza da tua glória por toda a eternidade. Anachnu mitpalelim bishem Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém.